Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos explorar um tema sombrio, os 10 serial killers mais mortais do mundo. Esses indivíduos aterrorizaram comunidades inteiras com seus atos brutais e cruéis. Prepare-se para entrar na mente dos serial killers mais mortais de todos os tempos. Ted Bundy foi um dos mais notórios serial killers dos Estados Unidos, tendo cometido pelo menos 30 assassinatos na década de 1970. Ele nasceu em Burlington, Vermont, em 1946, e foi executado na cadeira elétrica em 1989, na Flórida. Bundy escolhia suas vítimas, geralmente mulheres jovens e atraentes, abordando-as com mentiras e truques para atraí-las para sua armadilha. Ele então as estuprava e as estrangulava, muitas vezes depois de espancá-las e torturá-las. Bundy foi preso várias vezes por vários crimes menores, mas sempre conseguia escapar da prisão ou ser solto por falta de provas. Finalmente, em 1975, ele foi preso por um assassinato e condenado à prisão perpétua. No entanto, ele escapou da prisão 2 vezes, sendo recapturado em ambas as ocasiões. Em 1978, Bundy foi preso novamente, e desta vez as evidências contra ele eram esmagadoras. Ele foi condenado por vários assassinatos e sentenciado à morte. Bundy passou anos apelando de sua sentença, mas finalmente foi executado em janeiro de 1989. Os crimes de Ted Bundy chocaram a nação americana, e sua história se tornou um dos mais conhecidos casos de serial killers na história. Ele é lembrado como um dos assassinos em série mais desumanos e cruéis do século XX. John Wayne Gacy foi um dos mais notórios serial killers dos Estados Unidos, tendo assassinado pelo menos 33 jovens e adolescentes do sexo masculino na década de 1970. Ele nasceu em Chicago, Illinois, em 1942, e foi executado em 1994. Gacy era conhecido em sua comunidade como um homem respeitável e bem-sucedido, mas por trás das aparências, ele escondia um lado sombrio. Gacy também era membro de um clube de palhaços de Chicago, com alter egos que incluíam o palhaço Pogo. Apesar de ser contratado para animar festas infantis e eventos de caridade, ele utilizava a identidade para atrair suas vítimas. Ele as atraía para sua casa, onde as estuprava, torturava e estrangulava. Depois disso, ele enterrava seus corpos no porão de sua casa ou em outros locais próximos. Gacy foi finalmente preso em 1978, quando a polícia descobriu evidências em sua casa que o ligavam a vários desaparecimentos. Ele confessou seus crimes e foi condenado à morte. Durante seu tempo na prisão, Gacy se tornou um pintor e vendeu suas obras de arte. Os crimes de Gacy chocaram a nação americana e se tornaram um dos casos mais conhecidos de serial killers da história. Sua história é frequentemente citada como um exemplo de como os assassinos em série podem parecer pessoas normais e respeitáveis, mas podem esconder um lado sombrio e perigoso. A história de John Wayne Gacy inspirou livros, filmes e documentários, inclusive o filme It. Gary Ridgway, também conhecido como o assassino de Green River, foi um serial killer americano que admitiu ter matado pelo menos 49 mulheres na década de 1980 e 1990. Ele nasceu em Salt Lake City, Utah, em 1949. Gary escolhia suas vítimas entre prostitutas e mulheres em situação de vulnerabilidade. Ele as estrangulava e, em seguida, descartava os corpos em florestas e áreas isoladas. Seus crimes se espalharam por todo o estado de Washington, o que tornou difícil para a polícia conectar os casos. Gary foi preso em 2001, após a polícia encontrar DNA de uma de suas vítimas em seu carro. Ele confessou os assassinatos e levou a polícia aos locais onde havia descartado os corpos. Em 2003, ele se declarou culpado de 48 acusações de assassinato e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os crimes de Gary Ridgway chocaram os Estados Unidos e se tornaram um dos casos mais conhecidos de serial killer da história do país. Ele é considerado um dos assassinos em série mais prolíficos da história americana. Alexander Pichukin,
Também conhecido como o Matador de Xadrez, foi um assassino em série russo que cometeu pelo menos 49 assassinatos entre 1992 e 2006. Pichukin cresceu em Moscou e teve uma infância difícil. Ele sofreu abusos físicos e emocionais do pai e foi intimidado na escola. Em 1991, ele sofreu um acidente que o deixou com uma lesão cerebral, o que pode ter contribuído para seus comportamentos violentos posteriormente. Pichukin começou a matar em 1992, quando ele tinha apenas 18 anos de idade. Ele matou sua primeira vítima estrangulando-a com uma chave inglesa. A partir daí, ele começou a matar regularmente, muitas vezes escolhendo suas vítimas entre os moradores de rua e conhecidos. Ele tinha uma fixação por números e sua meta era matar 64 pessoas, o número de casas no tabuleiro de xadrez. Ele frequentemente deixava um pedaço de madeira em forma de cruz próximo ao corpo de suas vítimas como um símbolo de seu triunfo. Pichukin também alegou que queria ser conhecido como o maior serial killer da história da Rússia. Pichukin foi preso em 2006, depois que a polícia o identificou através de câmeras de segurança. Ele foi condenado por 48 assassinatos e sentenciado à prisão perpétua. Ele está cumprindo sua pena em uma prisão russa. Os crimes de Alexander Pichukin chocaram a Rússia e levaram a um maior escrutínio do sistema de justiça criminal do país. A história de Pichukin foi documentada em vários livros e filmes, incluindo o filme The Chess Player de 2017. Andrei Chikatilo foi um assassino em série russo, conhecido como o açougueiro de Rostov. Ele é responsável pelo assassinato de pelo menos 52 pessoas, em sua maioria jovens, na Rússia entre 1978 e 1990. Chikatilo nasceu em 1936 na Ucrânia e cresceu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele teve uma infância difícil, com o pai sendo capturado e executado pelos nazistas e a mãe sendo forçada a se prostituir para alimentar a família. Chikatilo desenvolveu uma série de problemas mentais e emocionais durante a adolescência, incluindo enurese noturna e impotência sexual. Ele começou sua carreira criminosa em 1978, quando começou a assassinar jovens, geralmente mulheres e crianças, em toda a Rússia. Ele era conhecido por atacar suas vítimas em locais públicos, atraindo-as para locais isolados, e em seguida, mutilando seus corpos após a morte. Chikatilo foi preso em 1990, depois de ter sido identificado por uma testemunha que viu ele com uma de suas vítimas. Ele foi condenado por 52 assassinatos e executado em 1994. Os crimes de Andrei Chikatilo chocaram a Rússia. A história de Chikatilo foi documentada em vários livros e filmes, incluindo o filme Citizen X de 1995. Yang Xinhai, também conhecido como o Monstro do Leste da China, foi um serial killer que cometeu pelo menos 67 assassinatos e 23 estupros entre 1999 e 2003. Ele nasceu em 1968 em Zhumadian, na província de Henan, China. Yang Xinhai começou sua série de assassinatos em 1999, invadindo casas à noite e matando todos os moradores, incluindo crianças, com objetos como martelos, machados e facas. Ele também estuprou muitas de suas vítimas antes ou depois de matá-las. Em uma entrevista após sua captura, ele admitiu que havia cometido os crimes para satisfazer seu desejo sexual. Durante seus 4 anos de atividade criminosa, Yang Xinhai mudou frequentemente de cidade e de província para evitar ser capturado. Em fevereiro de 2004, ele foi finalmente preso em sua cidade natal, após ser reconhecido por um policial em uma estação de trem. Ele confessou todos os seus crimes e foi condenado à morte em fevereiro de 2004. Foi executado por fuzilamento em 14 de fevereiro de 2004, aos 35 anos de idade. Os crimes de Yang Xinhai foram chocantes e tiveram um grande impacto na sociedade chinesa. O caso também chamou a atenção internacional e é considerado um dos mais brutais casos de serial killer na história da China.
Daniel Camargo Barbosa foi um assassino em série colombiano responsável pelo assassinato de pelo menos 72 meninas, com idades entre 9 e 12 anos, durante os anos 70 e 80. Barbosa cresceu em uma família violenta e começou sua carreira criminosa como ladrão de carros. Ele foi preso várias vezes, mas sempre conseguiu escapar da prisão. Em 1974, ele foi preso por sequestro e estupro, mas foi solto após cumprir apenas 2 anos de sua sentença. A partir de então, Barbosa começou a atacar meninas em toda a Colômbia, muitas vezes escolhendo suas vítimas de forma aleatória. Ele as atraía para lugares isolados, onde as estuprava e matava. Ele também mutilava seus corpos após a morte. Barbosa foi finalmente preso em 1986, depois que uma de suas vítimas sobreviveu ao ataque e o identificou para a polícia. Ele foi extraditado para o Equador, onde foi condenado por vários assassinatos e sentenciado à prisão perpétua. Ele foi morto na prisão em 1994, por um colega de cela. Os crimes de Daniel Camargo Barbosa chocaram a Colômbia e levaram a um maior escrutínio do sistema de justiça criminal do país. Ele foi retratado em vários filmes e programas de televisão, incluindo o programa de televisão Criminal Mais. Harold Shipman foi um médico britânico que se tornou um dos assassinos em série mais prolíficos da história do Reino Unido. Ele foi condenado pelo assassinato de 15 pacientes, mas acredita-se que ele possa ter matado até 250 pessoas durante sua carreira médica. Shipman trabalhava como médico de família em uma pequena cidade chamada Hyde, perto de Manchester, onde começou a matar seus pacientes usando injeções letais de morfina. Ele escolhia principalmente pacientes idosos e vulneráveis, muitas vezes falsificando suas assinaturas em formulários de prescrição e registros médicos para encobrir seus crimes. As mortes começaram a levantar suspeitas em 1998, depois que uma colega médica notou um padrão incomum de mortes em pacientes sob os cuidados de Shipman. Ele foi preso em setembro de 1998 e, em seguida, acusado de assassinato em 15 casos. Em 2000, ele foi considerado culpado de todas as acusações e condenado à prisão perpétua. Shipman cometeu suicídio em sua cela em janeiro de 2004, aos 57 anos. O caso de Harold Shipman foi um dos mais chocantes da história da Grã-Bretanha, abalando a confiança pública na profissão médica e levando a mudanças significativas na regulamentação médica e na supervisão de prescrições de medicamentos. Pedro Alonso Lopes é um assassino em série colombiano, conhecido como o Monstro dos Andes. Ele é responsável pelo assassinato de mais de 300 meninas e mulheres na Colômbia, Equador e Peru. Lopes começou sua carreira criminosa aos 8 anos de idade, quando foi expulso de casa e se juntou a uma gangue de ladrões de carros. Ele foi preso pela primeira vez aos 18 anos por roubo, mas acabou escapando da prisão e mudando-se para o Equador. Foi lá que Lopes começou a matar meninas e mulheres, geralmente estrangulando-as e jogando seus corpos em locais remotos. Ele foi finalmente preso em 1980, depois que tentou sequestrar uma menina de 9 anos. Quando a polícia o deteve, encontraram o corpo de outra menina em sua posse. Lopes confessou ter assassinado mais de 300 meninas e mulheres, mas foi condenado oficialmente por 53 assassinatos. Ele foi sentenciado a 16 anos de prisão no Equador, mas foi libertado em 1994 por bom comportamento. Desde então, acredita-se que ele tenha se mudado para a Colômbia, mas seu paradeiro atual é desconhecido. Os crimes de Pedro Alonso Lopes chocaram a América Latina e levaram a um aumento da conscientização pública sobre a violência sexual contra mulheres e crianças. Sua história foi documentada em vários livros e filmes, incluindo o filme O Silêncio dos Inocentes, de 1991. Luiz Garavito, também conhecido como La Bestia ou O Monstro de Genova, é um dos assassinos em série mais notórios da história da Colômbia. Ele é responsável pelo assassinato de mais de 138 meninos entre as idades de 6 e 16 anos, entre 1992 e 1999, mas acredita-se que ele possa ter matado até 300 pessoas.
Garavito abordava meninos em situação de vulnerabilidade, muitos deles pobres e desamparados, e oferecia-lhes dinheiro e presentes em troca de sua cooperação. Ele os levava para lugares isolados e os torturava brutalmente antes de matá-los. Seus métodos de assassinato incluíam esfaqueamento, asfixia e decapitação. Depois de cometer os assassinatos, Garavito muitas vezes abandonava os corpos das vítimas em lugares remotos. Sua série de crimes só foi descoberta em 1997, quando ele foi preso por um caso de tentativa de sequestro. Garavito confessou seus crimes e levou as autoridades a muitos dos locais onde havia enterrado as vítimas. Em 2000, ele foi condenado a 1.853 anos de prisão pelos assassinatos, a maior sentença já imposta na história da Colômbia. A sentença foi posteriormente reduzida para 22 anos devido a uma lei que limita a duração da prisão na Colômbia, mas Garavito ainda cumpre pena na prisão de segurança máxima de Valledupar. Esses foram os 10 serial killers mais mortais do mundo. Esperamos que tenham gostado. Fiquem ligados para mais vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!